Como já se não fosse difícil na iniciativa privada, no caso de governo, né, ou instituições públicas, como no caso do ex-diretor do Ministério dos Direitos Humanos, o tratamento jurídico é diferente do setor privado? Infelizmente, é diferente, né? Tanto pela situação que envolve ali, muitas vezes, quando a gente fala de assédio, a gente costuma ver situações de um superior hierárquico para uma pessoa inferior hierarquicamente falando. E aí, quando a gente fala no poder público, traz uma situação, um medo maior mesmo, né? Mas juridicamente, o que vai variar aqui é se o trabalhador ele é um trabalhador seletista ou estatutário. Por quê? Um trabalhador empregado seletista, ele vai estar submetido às regras da CLT. Então, a CLT ela acaba sendo um tanto quanto mais maleável e trazendo mais opções para o empregador tomar aí uma atitude contra o empregador. Falando aqui do servidor público, isso aí vai variar bastante. Por quê? Porque cada entidade vai ter regras próprias. Então, um servidor estatutário ele pode ter regras mais específicas tratando do assédio. Como, por exemplo, a gente tem na cidade de São Paulo, existem regras específicas falando sobre assédio. Mas isso aí não é uma realidade na maioria das cidades no Brasil, nos estados mesmo. Então, acaba que se torna uma situação mais difícil, principalmente porque um servidor público, quando ele entra nesse cargo, ele está naquele cargo com o pensamento de que ele vai passar a vida inteira ali, né? Então, quando ele se depara com essas situações de assédio, ele fica numa encruzilhada, porque em um setor privado, a gente tem ali um vínculo mais frágil, que a gente, obviamente, a pessoa passa ali alguns anos e um emprego muda, ele tem uma facilidade maior. Quando a gente fala de um cargo público, existe uma rigidez maior para aquela pessoa, por exemplo, eu estou sofrendo essa situação de assédio, não consegui resolver, e eu ter que abrir mão daquilo ali que eu coloquei para a minha vida, né? Porque a gente sabe que um servidor público, quando ele entra em um cargo, ele quer passar ali o resto da vida. Então, acaba sendo mais difícil em relação às provas, em relação às denúncias, né? A gente precisa ali ter uma denúncia interna na corregedoria do órgão. Então, acaba que enrijece um pouco, né? Comparado aqui com o setor privado, com um empregado seletista.